recebemos aqui para um bate-papo aqueles personagens que estiveram envolvidos na concepção do SREI, no desenvolvimento do SREI, no aprofundamento dos temas relacionados com o sistema de registro de imóveis eletrônico. E a ideia é a gente fazer um bate-papo com os nossos convidados para fazer um registro de como foi essa trajetória, quais eram os objetivos que nos animaram lá no início, quais os obstáculos que nós enfrentamos no transcurso dessa jornada e quais são os objetivos, quais eram e quais são os objetivos, enfim, para que seja guardado e possa servir de referência para as discussões que certamente se seguirão. Nós sabemos que a lei de 2009, a lei 11.977, tinha criado o registro de imóveis eletrônico, mas sem dar qualquer outra indicação de como isto poderia ser feito. Não houve uma regulamentação e o CNJ então se pôs, colocou a mão na massa e resolveu então dar concretude a esse projeto que estava previsto na lei. E o SREI foi, esse conceito do SREI, quer dizer, o registro eletrônico como SREI, foi concebido no CNJ naquele biênio de 2010 a 2012. Já se pensava sobre registro eletrônico, já se pensava sobre emprego e tecnologia, já se pensava sobre a digitalização da atividade, da intercomunicação e da própria escrituração, desde a década de 70, eu diria. Agora, isso poderia ter se manifestado em qualquer lugar do Brasil, de inúmeras formas, e ele foi se materializar naquele período, naquele biênio, onde foi concebido o SREI, o conceito, a arquitetura de como ele deveria ser, impulsionado de dois pontos ali. Um é a Lei 11.977, que é de um ano antes, de 2009, que determinava um registro eletrônico para o Brasil, sem dizer o que era isso, como seria isso, sem conceituar, simplesmente colocando um nome, registro eletrônico. Então começou concretamente o projeto como algo voltado para a Amazônia. Então deu origem ao final a um grande programa com 10 ou 12 projetos dentro dele. Esse programa iniciava-se focado na Amazônia, na realidade da Amazônia, as dificuldades da Amazônia, características particulares lá de falta de acesso à internet, distâncias a serem percorridas colossais, pouco conhecimento do território pelas extensões de terra, tudo lá, as distâncias são multiplicadas por 10 quando a gente vai indo para o norte do país. Então eram esses os problemas. E obviamente logo nos primeiros tempos, nesses primeiros questionamentos de o que fazer, que foram surgindo várias frentes, se viu que o que fosse feito para a Amazônia servia para o Brasil inteiro. Começou tudo com a criação do Fórum de Assuntos Fundiários no CNJ, que foi por volta de fim de 2009 e em começo de 2010, com um grupo de trabalho que nós formamos lá no âmbito do CNJ, imaginamos dar concretude à Lei 11.977, que era de 2009. E nós estávamos vivendo aí já o começo da vigência da lei e pretendíamos criar, viabilizar aquilo que ela propunha, tornar eletrônico todos os registros imobiliários, não só imobiliários, ela falava dos registros públicos no Brasil. Uma comissão para fazer a gestão, estudar a gestão documental, documentos eletrônicos no extrajudicial. Não só, chegamos a discutir também documentos físicos, porque o SREI, evidentemente, era um avanço, mas não podia, pelo menos era o que se imaginou na época, não seria possível, como nada parece possível ainda, abdicar completamente do documento em papel, mas seria um grande avanço, porque não só agilizaria, como também padronizaria, uniformizaria
a prestação do serviço registral em todo o país. O CONARC, ele estabelece a nível nacional normas padrões gerais em relação a conceitos arquivísticos, como manter, né, os arquivos adequadamente, corretamente, mas de uma forma geral. E essas normas são aplicadas, devem ser aplicadas para o registro de imóveis, mas não é possível aplicar sem antes fazer uma análise específica. Então eu entendo que é preciso que haja um comitê, como o Dr. Braga mesmo mencionou, que possa analisar e fazer um projeto de gestão documental específica para o registro de imóveis, que a partir dessas normas gerais estabelecidas pelo CONARC, possa trazer esses conceitos e analisar de uma forma mais específica os nossos documentos. Porque um exemplo que foi dado nos padrões de digitalização, que é uma forma de backup, né, do CONARC, eles mencionam, esses padrões eles estão relativos a documentos que permanecem na fase perpétua, então ficam sempre permanente. De preservação permanente, eles não são mais alterados, diferente dos nossos livros de registros, que atualmente estão sempre na fase corrente, ou seja, todos os dias nós acessamos os livros de registro, nós alteramos, incluímos informações, averbamos, registramos atos, inclusive nos livros antigos, né? E tinha um grande desafio que era aquele da perenidade, né, daquela informação, porque quando a gente estava tratando de registros, estava tratando ali de informações matrículas que hoje podem durar 100 anos, 200 anos, enfim, são arquivos de preservação permanente, né? Então, não só dar uma solução tecnológica, mas também selecionar aquelas tecnologias que fossem menos sujeitas à obsolescência ou que pudessem acompanhar a evolução tecnológica. E nesse sentido, como o projeto ele tinha essa visão de longo prazo, né, não era um projeto de pura digitalização ou de solução ali de um problema imediato, então a gente como parte técnica, né, do projeto ficou bastante à vontade para pensar o futuro do registro mesmo, né? Como que seria a solução ideal, qual que seria a tecnologia mais adequada para resolver aquele problema, como que a operação do registro poderia ser transformada, enfim, tinham vários desafios ali para a gente, né? Visitar mesmo as várias unidades ao longo do país todo, é que se podia ver o desnível que havia entre o conhecimento mínimo, básico dos registros imobiliários num estado e no outro estado, numa região do país e noutra região do país. Havia muito desnível e o S-REI tinha essa vertente, essa preocupação de poder nivelar tanto quanto possível pelo meio digital a prestação de serviço em âmbito nacional. E o S-REI foi trazido para São Paulo, né, até para tentar alguma coisa se desenvolver aqui, já que o Tribunal de São Paulo tinha algum interesse também de dar sequência. A recomendação 14 reconhece a existência do S-REI como sendo o programa ou sistema que foi desenvolvido para atender às necessidades da própria lei e então sugere aos tribunais que passem a adotar o S-REI, como já em São Paulo vinha se tentando desenvolver algumas partes. É claro que isso seria muito mais efetivo se viesse do próprio CNJ, dando continuidade ao que se pretendia fazer. Não há como imaginar que cada estado tem um sistema diferente e depois não se conversem entre si, não se possa ter uma informação a respeito, por exemplo, de alguém que seja proprietário de um imóvel num estado e no outro. Não se pode, por exemplo, controlar, como a lei determina, os imóveis rurais adquiridos por estrangeiros, que deve ser considerado por nacionalidade em todas as unidades da federação. Como é que é possível fazer isso se uma central
não conversa com a outra. O ONR veio mais tarde, né? Já em 2016, 2017, quando se pretendeu regulamentar a regularização fundiária no território nacional. Nós sabíamos dos problemas fundiários enormes que nós temos no Brasil. O Fórum de Assuntos Fundiários cuidava disso, então os grandes problemas urbanos e rurais, especialmente a dificuldade da regularização dos imóveis urbanos irregulares. No Pará, por exemplo, nós chegamos a anular todo o registro de Altamira, a cidade inteira teve seus registros cancelados e eles estavam sendo depois revigorados, né, de uma forma dentro da lei. Mas isso não seria possível fazer em todo o território nacional, a não ser esporadicamente, assim, episodicamente, numa cidade ou noutra, como aconteceu em Altamira. Mas era evidente que a implantação do SREI precisaria de alguém que o implantasse. E a Lei 11.977 dizia o quê? Os registradores, num prazo de 5 anos, deveriam implantar o registro eletrônico no Brasil. Mas, ao dizer um comando legal que é dirigido a uma categoria, aos registradores, mas não sem indicar quem deve tomar essa iniciativa, caiu no vazio, a não ser aquilo que foi feito pelo CNJ com o grupo de registradores que foi chamado. Ou quando o provimento 47 conferiu a alguns registradores a possibilidade de criar suas centrais, a instalação de uma central nacional que unisse registradores em torno dela ficou mais dificultada porque não havia quem pudesse tomar a iniciativa, e daí surge a ideia de viabilizar a regularização fundiária, que se faria aos milhões de unidades, e evidentemente onde não houvesse capacidade técnica, conhecimento jurídico suficiente, nós não conseguiríamos implantar isso. Então, a saída seria implantar o SREI. E, para implantar o SREI, criar um órgão que fosse responsável pela gestão e implantação do SREI. Foi aí que se cria, então, o Operador Nacional do Registro Eletrônico, chamado por ONR, na sigla ONR. O impacto das novas tecnologias ocorre tanto no transporte público, na mobilidade urbana, ocorre na atividade médica, nos exames laboratoriais, na engenharia. Há uma série de atividades que se colocam em movimento em virtude justamente desses novos recursos. E o registro de imóveis não pode ficar à margem desse processo. Evidentemente não pode. E não ficará. Hoje, com o advento das novas tecnologias, nós estamos vivendo uma padronização da própria formação do título. O título que normalmente ele chegava em aberto para o seu produtor, para aquele que produz o título, hoje ele já chega, digamos assim, padronizado. E isso faz com que boa parte daquela qualificação tradicional do próprio registro de imóveis fosse transferida já para o nascedouro do título, de tal forma que a pessoa não vai ter, digamos assim, uma margem grande para erros de pequena monta, erros que normalmente acabam fazendo com que o registro de imóveis seja taxado como burocrático. Essa formação do título, acredito eu, hoje, já sem o advento da própria inteligência artificial, ela já vai ser bastante reduzida no que tange a esse detalhamento. Fica a cargo do registro a análise jurídica propriamente dita. Que a atividade do registro é a qualificação do título, mas é também a projeção da pretensão
no registro com a inteligência artificial, ou seja, a projeção no sentido de que os dados que constam do registro é que vão determinar o acesso ou a denegação do registro. Os elementos que constam do registro, o que está lá na tábua, são elementos essenciais que vão dar fundamento para a qualificação. Mas com a inteligência artificial é possível estabelecer nexos com, por exemplo, a ordem urbanística, por exemplo, com a ordem ambiental, com dados que, por exemplo, estejam na administração pública relacionados com contaminação do solo, ou podem estar relacionados com indisponibilidades ou com circunstâncias que podem colocar em risco a aquisição ou oneração do bem imóvel. No final e ao cabo, quem há de decidir é o registrador, sopesando todas essas circunstâncias que a máquina pode revelar. A própria jurisprudência, em última análise, mas a análise do registrador em primeira, vai ser pautada pela máquina? Isso é uma questão de você calibrar essa inteligência artificial para abrir para o registrador a análise de certas circunstâncias, de certos detalhes, que ele vai poder analisar em defesa daquele que não está no título. E quanto àquele que está no título, ele mesmo pode instaurar, por exemplo, um contraditório administrativo e não engessar a jurisprudência de forma geral. Isso vai permitir com que nós tenhamos uma análise, ainda que padronizada, sem afastar completamente a análise do caso concreto, a análise do caso em si. A Lei 6.015, a nossa conhecida Lei de Registro Público, no artigo que trata da dúvida, ele prescreve o seguinte: não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, vírgula, ou não a podendo satisfazer. Esta possibilidade que a lei abre para que o juiz avance sobre a circunstância e faça um juízo a respeito da impossibilidade, que tem se entendido impossibilidade absoluta, mas não necessariamente, isto não decorre da literalidade da lei. Será que esta circunstância, já que nós estamos tratando de esferas de direito administrativo, será que o registrador não poderia, no âmbito das suas atribuições, sopesar e julgar a impossibilidade do apresentante, do interessado no registro, de satisfazer as exigências? E isto não daria ao registrador uma maior aproximação às necessidades de caráter social, aos interesses das partes? Muitas vezes o registrador tem condições de avaliar, sopesar e decidir imperar o registro mesmo quando algum requisito não esteja ali presente e que ele pode, de alguma forma, comatar uma ou outra lacuna. Hoje nós temos vários exemplos dentro do cartório, onde o cartório acaba criando o próprio título. Então essa função criativa é uma crescente. Então, de certo modo, é uma tendência. O sistema registral, por ter essa análise formal, ele tem que ter uma válvula de escape. Essa previsão que foi lembrada da suscitação de dúvida do 198 é justamente uma hipótese que permite uma abertura do sistema para que nós não tenhamos um non-liquid. Então é necessário que tenha essa abertura. E eu acho que a tendência com a questão da tecnologia é fazer com que essa função criativa, que na prática, sejamos claros, acaba por muitas vezes, por bom senso acontecendo, ela fique mais clara e seja sedimentada, seja revelada, inclusive, na regulação. A tecnologia permite, sim, a abolição da territorialidade. Vai acontecer? Acredito que não. Por quê? Porque não há a intenção, não haverá a vontade de mudar o sistema e abrir mão da territorialidade. Mas a tecnologia sim permitiria isso, não? A distribuição por sistema, o título pode entrar por qualquer lugar, distribuído, vai a um registrador que fará uma análise objetiva ali. Acho que não é nosso feitio, não é a nossa visão do sistema. Então a tecnologia poderá conviver com a territorialidade como ela é hoje. O paralelo com a atividade judiciária é o mesmo. Eu tenho o juiz lá na localidade que conhece a vida da sua comunidade, conhece a vida da sociedade, conhece os conflitos ali.
Não necessariamente, mas isso é um elemento ao qual se dá importância, porque eu posso ter um juiz de passagem ali, que passou uma semana e vai dar sentença nos processos. Mas eu tenho o juiz fixo, ainda eu tenho a regra do juiz fixo, muito embora o processo judicial todos estejam aqui no data center, no centro da cidade. O processo não está lá, o processo digital não está lá, o dado não está lá, ele não fica armazenado lá na comarca. O dado está, todos os dados do Estado de processos digitais estão armazenados em 2 data centers aqui no centro. Então, isso não muda nada, a questão da figura do juiz, do titular da comarca, do conhecimento dele da realidade e desse elemento nas decisões. Os cartórios hoje não dormem. O registrador pode dormir, mas o cartório está 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano, desperto. Está aberto os portais de acesso, a disponibilidade de bens, a postulação. Afinal de contas, são sistemas que estão funcionando. Não tem muito sentido a gente pensar que um serviço oferecido na internet possa fechar às 19 horas para que as máquinas venham a descansar. Falasse um pouco, porque um outro princípio aí fica abalado com isso, que é o princípio do prior tempore e posseur iure, ou seja, a prioridade registral. Se nós temos vários meios de acesso que estão, digamos assim, esses meios estão abertos não só para a superação da territorialidade, porque o cidadão não precisa apresentar no local do registro o seu título, mas também pode apresentar em qualquer parte do território, ou mesmo fora. Pode apresentar um título morando, por exemplo, em Dubai, mas também pode apresentá-lo num horário diferente do horário regulamentar. A lei diz que os atos praticados fora do horário regulamentar são nulos de pleno direito. As nulidades mudam em face das novas tecnologias, mais um princípio que vai sossobrar em face das implicações das novas tecnologias. Hoje em dia não há dúvida que não tem sentido nenhum nós limitarmos a utilização, por exemplo, de um protocolo eletrônico, simplesmente porque o protocolo físico está cerrado. Do mesma forma que o protocolo passa ou poderia passar a ser contínuo, hoje em dia nós temos 2 tipos de protocolo, um protocolo físico, um protocolo eletrônico. Esses protocolos, eles hoje estão convivendo, um com uma limitação temporal, o outro acaba sofrendo a mesma limitação, porque o título que entrou à noite só vai ser protocolado no dia seguinte. Talvez uma regulação aí seja de bom tom, mas o fato é que, da mesma forma que o protocolo passa a ser contínuo, a situação jurídica do imóvel também passa a ser contínua. Então, a consequência dessa continuidade temporal, que não cessa nunca do protocolo, é justamente uma continuidade também da situação jurídica. Da mesma forma que a certidão hoje, nós temos uma certidão estática, que ela é uma fotografia do passado, nós vamos passar a ter uma espécie de uma certidão dinâmica, uma certidão contínua, que é a representação justamente do protocolo refletido em tempo real na situação jurídica do imóvel. Nós estamos migrando aí de um sistema de mídia em papel para um sistema em mídia digital. Isso traz, de certo modo, alguma apreensão, mas eu não vejo isso com maus olhos. Eu acho que nós temos que nos apropriar dessa tecnologia, nós temos que agregar essa tecnologia àquilo, à segurança que o próprio registrador já traz, e eu vejo que se nós fizermos esse dever de casa, o registro só tem a ganhar. Com a digitalização dos serviços do governo, das políticas públicas, de fato o dado passou a ter um valor muito maior do que se tinha antes. Antes se via o dado como um subproduto, vamos dizer assim, de qualquer serviço. Hoje, na verdade, se chega até a pensar o dado como o principal produto daquele processo, daquele serviço que está sendo desenvolvido. Então, de fato, a importância, né, da sistematização de dados do registro público, que estão na origem, né, de vários
grandes bancos de dados territoriais, no caso específico do registro de imóveis, é muito grande. Então, o IRIB, de fato, assim, né, tem feito uma iniciativa de muito valor de sistematizar, né, os dados que estão disponíveis hoje, né, com a preocupação de não, né, ultrapassar, né, aquela barreira, né, de disponibilizar dados, né, que possam comprometer a privacidade, né, a proteção dos dados pessoais da pessoa, né, mas de sistematizar os dados que hoje já são comunicados, vamos falar assim, ao governo, né, por meio da DOI, sistematizar esses dados de forma que eles possam ser utilizados pela sociedade de forma ampla. E que a ideia de se criar não só repositórios de dados, vamos dizer assim, abertos, dados públicos, né? Que isso gera ainda muita incompreensão para alguns colegas, né? Quando a gente fala de dados abertos, as pessoas têm uma interpretação como se os dados fossem todos os dados fossem ser doados de uma forma geral. Não é bem isso, né? No conceito de dados abertos, definido pelo W3C, né? Dados que possam ser reutilizados, né? Dados anônimos que possam ser reutilizados, né? Para construção de serviços, né? Web, né? Serviços pela internet. Então esse esforço, vamos falar assim, né? Do IRIB, em conjunto com entidades, né, da academia, né, de disponibilizar dados abertos, né, para a sociedade, ela de fato é uma iniciativa assim, de grande relevância, porque a sociedade anseia por ter acesso a essas informações, né, e que esses dados, né, de fato vão poder ser utilizados pela sociedade de uma forma geral, pela academia, por governo, né, para a formulação de políticas, para diversos fins, né. Agora, além disso, né, além da disponibilização dos dados sistematizados, aqueles dados que já são coletados hoje, essa iniciativa de criação de índices, né, de valor agregado, né, que permitam fazer avaliações de mercado, no caso do registro imóvel, é crucial para a dinâmica da economia, para fazer com que, né, o mercado, né, diminua, vamos falar assim, a assimetria entre aquelas pessoas que têm as informações do mercado de imóveis, né, e aquelas pessoas que têm necessidade, mas que não têm acesso. Acho que quanto mais transparência se dá, né, no contexto aí do mercado a esses dados, você cria mecanismos de maior equilíbrio, né, em negociações. Eu acho que isso dá interesse, vamos dizer assim, né, dos atores todos que estão relacionados aí com o mercado, né, imobiliário. Um ponto também, assim, só para destacar um pouco mais o papel dos dados abertos, né, é o conceito de que os dados, quando eles são disponibilizados, né, eles podem ter um uso, né, que você nunca imaginou dar. Essa é a grande riqueza, né? Na hora que você disponibiliza os dados e a própria sociedade pode retrabalhar aquele dado, né, com outras finalidades, vai descobrir usos daquele dado que você nunca tinha imaginado. Foi extremamente inovador, né, a criação do registro público eletrônico há 10 anos atrás. Houve avanço, a gente não pode negar, né, em todos os segmentos. Isso, hoje você já vê resultados concretos em relação, né, ao registro público eletrônico. Agora, a gente não está explorando todo o potencial de que a Lei 11.977 nos deu. Então, por quê? Por uma incapacidade de coordenação. E acho que essa falta de coordenação, né, ela é resultado disso, né? Começou, vamos dizer assim, na falta de uma delegação na própria lei da regulamentação dela, no que diz respeito ao registro eletrônico. Uma das atividades iniciais foi a modelagem do processo, a gente tem um entendimento e um registro de todas as etapas das atividades registrais, e a partir daí pensar de como seria o serviço, esse serviço eletrônico, não só de atendimento eletrônico, mas também de escrituração eletrônica, que são as duas vertentes importantes. A parte de recebimento eletrônico de títulos e de pedido de serviço, já existiam algumas iniciativas em São Paulo, né, que estavam começando a serem oferecidas,
né? Isso foi muito inspirador também para a gente perceber a potencialidade, como esse tipo de interação na sociedade eletrônica facilita o cidadão no pedido dos serviços, e a ideia foi, no projeto, verificar como esse processo das atividades registrais poderia ser otimizado para poder valer a pena. Acho que a equipe técnica que foi formada especificamente para o projeto realmente foi bastante heterogênea nesse sentido. Então, de fato, a gente partiu da modelagem dos processos como uma base para a gente estudar o que efetivamente é o registro, o que esse serviço vai precisar atender, que tipo de serviços vão poder ser oferecidos. Mas agregados a isso, então a gente tinha os especialistas em modelagem de dados, especialistas em assinatura digital, foi definido um formato de título, formato de matrícula eletrônica, um formato de livro eletrônico. Então, assim, o registro em si, ele foi proposto um modelo transformador do registro, mas que ainda permanecia o núcleo da informação no formato de uma matrícula. O fato da matrícula eletrônica ter uma situação jurídica consolidada permite que novas certidões, novas consultas, novas perguntas acerca desses dados estruturados eletrônicos pudessem ser respondidas, né? Então, nesse sentido, alguns princípios ali foram reformulados, mas sempre pensando no problema que a gente quer resolver, né? No que tipo de serviço que vai ser provido. Nós tínhamos uma preocupação de não reinventar a roda. Havia uma preocupação de recolher a tradição do registro de imóveis com a responsabilidade de avançar com as novas demandas que a sociedade apresentava. E então foi aí que o CNJ se abalou e visitou os registros da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha. Se discutia se nós iríamos fazer o registro eletrônico a partir de uma determinada data, ou se iríamos fazer um processo progressivo dos meios tradicionais por meios eletrônicos. Logo nós percebemos que a digitalização não era a solução, ou seja, que era preciso dar um passo além de digitalizar os documentos, os livros do cartório, até para efeitos de preservação. Nós logo percebemos que era necessário a criação de um novo modelo de registro de imóveis. E aí surgiu um grande problema, né, de como garantir a segurança dessa base. Então, uma das propostas, não somente para documentos digitalizados, mas também para documentos não digitais, é fornecer alguma infraestrutura que permita garantir a segurança dessas bases. E a ideia que surgiu, uma tecnologia que já existia, é fazer um encadeamento criptográfico desses dados, e que permite do registrador, ou seja, quem for, até as corregedorias, verificarem de tempos em tempos a integridade daquela base. Então, assegura. Um dos quesitos importantes no momento que a gente concebeu essa estrutura foi a segurança e a interoperabilidade, né? Então, essa questão da segurança das bases de dados, do encadeamento criptográfico, atende aos requisitos de segurança desses dados. Esse rei experimentou avanços e retrocessos. Em 2014, seria baixado a recomendação 14, que irradiou para todos os estados, para as corregedorias dos tribunais de justiça dos estados, as conclusões do trabalho que foi feito no LSTEC com aquele grupo original. E a ideia da recomendação é que todas as corregedorias usassem aquela documentação para desenvolvimento dos sistemas. De certa forma, havia ali uma regra geral, uma normalização com caráter geral que deveria ser observado pelos estados. O fato é que em nenhum estado se implementou o sistema de registro de imóveis eletrônico. O máximo que nós conseguimos, e já foi um avanço, é preciso reconhecer, foi a criação de centrais de serviços compartilhados, que era uma forma encontrada no projeto original para universalização do acesso. Era, na verdade, um ramal
do verdadeiro núcleo que era o sistema de registro imobiliário eletrônico, que deveria ser desenvolvido no interior das serventias. E isto nós não logramos atingir ainda. E em 2014, além da recomendação 14, um pouco depois, acho que foi em 2015, foi baixado o provimento 47, que não enfrentou o problema da criação de uma central nacional e confirmou essa tendência de regionalização das centrais estaduais, que é uma etapa necessária, mas não suficiente para atingir os objetivos que haviam sido antevistos lá na formulação do sistema de registro de imóveis eletrônicos. Não há como imaginar que cada estado tem um sistema diferente e depois não se conversem entre si, não se possa ter uma informação a respeito, por exemplo, de alguém que seja proprietário de um imóvel num estado e no outro. Não se pode, por exemplo, controlar, como a lei determina, os imóveis rurais adquiridos por estrangeiros, que deve ser considerado por nacionalidade em todas as unidades da federação. Como é que é possível fazer isso se uma central não conversa com a outra? Aqui em São Paulo nós tivemos um avanço, de alguma forma concretizamos algumas daquelas ideias, mas ainda assim no estado de São Paulo não existe propriamente dentro dos cartórios um sistema de registro de imóveis eletrônicos. Ou seja, recebemos muitas vezes demandas que vêm em meios eletrônicos, convertemos em papel e damos a partir daí uma tramitação tradicional em papel. Todos sabem que os cartórios lidam com milhares, se não milhões de documentos em papel. Os acervos dos cartórios são gigantescos. Eles têm uma fonte bastante exuberante de papéis acumulados e que precisam ser conservados para que haja a expedição de certidão no caso de ser rogado, de ser solicitado. E a gente tem visto agora, recentemente, uma série de pedidos de certidão de documentos que foram registrados há 20, 30 anos atrás, no âmbito do crédito imobiliário. Então se discutia como digitalizar esses documentos, como fazer esta migração, essa transmigração de meio tradicional em papel para meio eletrônico, em documentos digitalizados. Então se estabeleceu como referência o padrão CONARC, Nathalie. E esse padrão CONARC é uma referência geral e que gerou um desconforto imenso nos cartórios, porque eles diziam que teriam que investir uma fortuna para poder digitalizar todo o acervo no padrão que o CONARC recomendava. Lógico, não deixando de atentar-se, colher as informações, as recomendações do CONARC, mas trazer a partir desses conceitos de que forma devemos tratar em relação aos nossos documentos, gerenciar os nossos documentos. Não é possível fazer essa análise sem que haja realmente um comitê de caráter nacional que possa analisar, expedir documentação, expedir normas regulares, recomendações e normas regulamentares específicas para a atividade, submetê-las ao Conselho Nacional de Justiça para que haja poder de normativo, poder de atuação. E somente a partir desse momento é que vai ser possível realmente ajustar e organizar e corrigir aí esses problemas que ocorrem e essas confusões também que acontecem. Mais uma vez, o padrão de digitalização, os padrões recomendados pelo CONARC de digitalização são padrões gerais, são padrões inclusive internacionais trazidos pelo CONARC, que os padrões de digitalização eles devem ser seguidos sempre que a serventia optar pela digitalização, que é uma forma de backup do original. O documento original, que é o físico, é um padrão de digitalização, de backup de um documento original que é em papel. Então, o original deve ser sempre preservado. Então, a partir do momento que a serventia optou pela digitalização e não pela microfilmagem, que também é uma outra opção, é recomendável que, como é um documento arquivístico de caráter permanente,
que essa digitalização siga as recomendações que estão especificadas pelo CONARC. E é necessário se fazer realmente a matriz e a derivada de acesso para que você consiga acessar a derivada de acesso, porque você consiga acessar esses documentos de uma forma mais rápida, mas mantendo essa matriz, que caso haja qualquer problema, mais uma vez como um backup no original, você consiga auditar e recuperar essas informações pela versão do backup. O SREI também foi bastante, teve um olhar muito de vanguarda ao propor um formato de documento nato digital eletrônico que fosse tanto lido pela máquina, ou seja, ele tinha ali tem uma parte de dados e metadados para poder ser interpretado pela máquina, mas também ter uma transformação para que ele fosse lido pelo ser humano e assim desse modo poder ter uma assinatura eletrônica que possa, vamos dizer assim, conciliar esses dois aspectos, né? E com certeza, conter os mesmos dados que hoje tem um documento em papel, mas de uma forma muito mais compacta, muito mais... a gestão desse documento vai ser muito mais facilitada. Eu acho que toda essa discussão de tecnologias exponenciais e de transformações, né, a inteligência artificial, a gente sempre pode ter como referência, se você trabalha como um robô, você vai ser substituído por um robô, né? Então, se a gente parar e ver aí dentro da serventia tudo que é trabalho robotizado, né, com certeza essas coisas tendem a ser automatizadas e serão automatizadas, né? Mas até desse estudo que foi feito no SREI, de a gente desenhar todos os processos de negócio, avaliar, analisar todas as atividades, ficou muito claro que realmente o cerne da atividade do registrador é a qualificação registral, né? Então, realmente, eu acho que o registro eletrônico, ele vai fazer exatamente isso, ele vai alçar o registrador, vai realmente automatizar tudo aquilo que é suporte, que é acessório, e vai realmente valorizar a atividade do registrador como um ator protagonista da qualificação registral, né? Até porque no sistema de registro que a gente tem no Brasil, diferentemente de outros países, o registrador ele tem uma atividade ali quase que de pré-justiça, porque na realidade ele, quando faz a qualificação registral, ele está prevenindo conflitos que poderiam acontecer no futuro, né? Na questão da capacidade, né? Se a gente olhar para o exemplo do Poder Judiciário, se tivesse parado 10 anos no tempo, se ainda tivéssemos processos todos em papel, né? Qual seria a capacidade hoje de atender os processos, enfim, quantos juízes eu teria que ter hoje para poder dar o mesmo andamento que hoje a gente tem com o processo eletrônico? Acho que é o mesmo paralelo que a gente pode fazer com o registro eletrônico, né? Isso vai ter um ganho de capacidade hoje, que é tão grande e do qual a gente não pode fugir, porque é uma necessidade da sociedade, de todos os públicos aí do registro. Então, o desafio que se coloca para o registro de imóveis e que se coloca para o registrador como profissional no exercício da qualificação registral é esse desafio de dar respostas efetivas agora. Porque se isso não for feito agora, nós teremos como concorrentes sistemas que substituem a segurança jurídica por segurança econômica, que representaria, ao final e ao cabo, um retrocesso, ainda que travestido de modernidade.